Bom, o irmão, acho que é pós-tribulacionista. Ele, claro que ele não concorda, né, com a visão pré-tribulacionista. E eu respeito, né? A gente respeita as visões. Não fico tirando sarro aí igual ficam os irmãos, né, na minha página, tirando sarro, né, com falta de respeito. Até porque não há heresia nem escatologia, né? Todos cremos na volta de Cristo e alguns creem que a igreja passa pela tribulação. Eu não creio, até mesmo pelas 70 semanas de Daniel, em que a igreja não esteve presente. A igreja não esteve presente nas 70 semanas. Eu tenho cansado de falar aqui, as 7 primeiras semanas, 49 anos, Daniel 9, 25, Neemias capítulo 2, verso 1 a 8, a igreja não esteve presente. A igreja não esteve presente nas 62 semanas, Daniel 9, 26, até a morte de Cristo, né? Até porque a igreja nasce em 50 ou 52 dias, né? Dependendo aí do Shabaton, né? Se alguns não sabem, né? 5 Shabatons haviam dentro do calendário judaico, né? Então Cristo pode ter morrido numa quinta-feira, né? Ou uma sexta especial, né? Uma sexta Shabaton, né? Que é o grande sábado, né? Enfim, a igreja nasce 50 ou 52 dias após a Páscoa, né? E 10 dias após a ascensão de Cristo. Então a igreja não esteve presente nas 62 primeiras semanas. Alguns creem, eu acredito que sejam alguns pós-tribulacionistas, né? Preteristas, né, na sua totalidade, que a 70ª semana passou, né? Ou seja, o período de tribulação de 7 anos. Só que até o irmão perguntou também, né? Ele falou aqui, ele fala onde Paulo mostra de forma clara uma vinda de Cristo em simultaneidade com o arrebatamento. Então, o que a gente entende é que a vinda de Cristo é distinta do arrebatamento. Veja, vamos lá. Quando a gente olha aqui Mateus 24, e aí ele fala também que o contexto de Mateus 24 coloca tudo dentro de um mesmo evento. Não coloca tudo dentro de um mesmo evento, tá? Até porque aqui não descreve o arrebatamento. Aqui está falando um contexto judaico. E depois fala da tribulação. E aí, como eu mencionei, a igreja não foi mencionada nas primeiras 69 semanas, bem como não é mencionada na 70ª. E aí por isso que eles dizem que já passou, até mesmo porque toda essa questão do alegorismo muito se dá por conta da igreja reformada, que nasce ali mais propriamente dito no século XVI. Só que depois a gente vê reforma em cima de reforma, né? E aí cada um chega na sua conclusão. Só que no século XX nós vemos Israel retornando e cumprindo inúmeras profecias bíblicas. E aí a gente pega o texto de Isaías 66, verso 8, Isaías 35, o deserto ia florescer através do sistema de irrigação dos quibuts, a preservação da etnia, Jeremias 31, 35, 36, aumentados em número, Jeremias 30, 19, e nós vemos que em 1917 haviam 29 mil judeus e hoje são mais de 9 milhões em crescimento, né? Então, nós vemos esse povo, Jesus dizendo que eles iriam reconhecê-lo e dizer a saudação messiânica. Isso não ocorreu na história. A saída do monte do templo, que é o Monte Sião, Mateus 23, 39, uma promessa de retorno. Mateus 23, 38, coaduna com Mateus 24, 2, é a mesma realidade que é a destruição do templo. Mateus 24, 15, Jesus já está falando de outro templo. O motivo da diáspora, Mateus 23, 36, ou seja, o motivo Mateus 23, 37, que coaduna com Lucas 19, 41, 44, e que Jesus disse que a partir daquele momento estaria oculto aos olhos deles, e eles permanecem em incredulidade por causa de Mateus 23, 36, que não o receberam, né? E aí quando ele está aqui no verso 3 de Mateus 24, os discípulos perguntam, quando sucederão essas coisas? E eles fazem uma outra pergunta, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então não é simultâneo, não está simultâneo uma coisa ligada à outra.
Até porque a igreja começa a andar pela terra em Atos capítulo 2. E Paulo fala de uma entrada dos gentios, ou seja, de uma retirada dos gentios, assim como eles, a partir do momento que os judeus momentaneamente foram cortados, porque Romanos capítulo 11, nós vemos no verso 23 que Deus é poderoso contra a natureza, 23, 24, para reenxertá-los novamente, e isso vai ocorrer, é necessário no verso 25 de Romanos 11, uma entrada aos gentios, depois todo Israel será salvo. Então os discípulos, eles achavam que Zacarias 14, versos 1 a 3, e todo o contexto até o verso 15 de Zacarias 14 era o mesmo evento, a destruição e a vinda de Cristo, e não é. Por quê? Porque no verso 4 de Zacarias 14, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, aí é a vinda física, e nós vemos isso em Isaías capítulo 11, verso 4, a menção de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 8, e depois disso, da destruição do anticristo, que é no período de tribulação, essa 70ª semana, em que a igreja não é mencionada, nós vemos os judeus no verso 12 de Isaías 11 sendo reagrupada, ou seja, os judeus, né, do verso 11, no capítulo 11, no verso 12 de Isaías, sendo reagrupados, a menção do verso 31, quando Jesus, a partir do verso 15, ele começa a descrever os eventos da 70ª semana, que o desfecho não ocorreu ainda, que é Zacarias 14:4, que é Jesus pisando no Monte das Oliveiras, menção de Atos 1:11, né? Então Jesus começa a discorrer, diferente dos capítulos, dos versos 4 a 14 de Mateus, que ainda nós estamos vivendo, que é o princípio das dores. Mas quando a partir do verso 15, Jesus já começa a fazer uma referência especificamente aos judeus, né? Quando ele fala do período de tribulação, 22, 21 e 22, né, que é da tribulação, e também ele fala a partir do verso 29, logo em seguida a tribulação daquele dia, e aí ele faz menção dos judeus sendo reagrupados dos 4 cantos, ou dos 4 ventos, que é a última etapa da colheita de almas, de Levítico capítulo 23, verso 22. Sabe por que a gente fala isso? Porque Jesus, ele fala para olhar para os campos, ele fala assim para os discípulos, olha, a colheita de almas se dará quando vocês olhem para os campos. E quando nós olhamos para os campos, dentro da colheita de Israel, chuvas serôdias, chuvas temporãs, festas de primavera, festas de outono, que tem um tempo para cada uma, nós vemos as primícias, nós vemos os segadores, que é a colheita geral, nós vemos os estrangeiros e nós vemos os pobres, que é a menção dos judeus sendo recolhidos dos 4 cantos. Então as primícias, quando Jesus ressuscita, Mateus 27:52, eu tenho por mim que é levado cativo o cativeiro, também de Efésios capítulo 4, versos 8 e 9, até mesmo muitos que morreram no dilúvio, porque Noé e sua família foram salvos do dilúvio, mas eu creio que muitos foram salvos no dilúvio, porque o objetivo do dilúvio foi a destruição da carne, Gênesis capítulo 6, verso 13, e Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5, que aquele menino, ele seria destruído a carne dele para que o espírito fosse salvo, ou seja, para que gerasse arrependimento. Então essas foram as primícias de Levítico capítulo 23, versos 7 e 11. Depois nós vemos os segadores, que é no Yom Teruah, que é a trombeta. Diferente dessa trombeta aqui, porque nessa trombeta que nós ouvemos em Mateus 24:31, é o reagrupamento dos judeus, ou seja, nos 4 cantos do céu. Quando nós olhamos a trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, fazendo menção aos segadores de Rute, capítulo 2, versos 1 a 3, é a igreja sendo arrebatada, ou seja, para o encontro do Senhor nos ares, para o encontro do Senhor que descerá dos céus, que nós vemos Paulo falando isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 2. Então há uma distinção. Este contexto de Mateus 24 é Jesus pisando no Monte das Oliveiras para se cumprir a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, verso 24, 70 semanas estão destinadas, endereçadas sobre o povo judeu e a cidade santa de Jerusalém. Daniel 9:19, a oração de Daniel era para o povo judeu e a cidade santa de Jerusalém. Daniel 10:14, o objetivo das 70 semanas é para o povo judeu, a cidade de Jerusalém e o templo. Então nós vemos distinções do templo. Então é todo o contexto aqui de Mateus capítulo 24. Correto? Então, aí depois da colheita geral, que eles paravam tudo para o Yom Teruah, no primeiro dia, né? Que era o ano civil, que depois Deus muda lá no período da Páscoa, né, mas é um outro contexto, para março, abril, né, Nisan, Abib, agora é um contexto espiritual.
Mas aqui no primeiro dia do ano, então era o despertamento, o Yom Teruah, a consideração, eles paravam e seguiam então para a adoração. Eles deixavam tudo pelo chão, tanto o que caía pelo chão, que era para os estrangeiros, e aí nós vemos em Apocalipse capítulo 20, verso 4, uma distinção daqueles que se assentariam nos tronos para julgar, 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 2, que é a igreja, bem como daqueles que foram decapitados, que serão os estrangeiros, aqueles que vêm depois, a semelhança de Ruth, né? E depois os 4 cantos, que é a menção dos judeus, que quando nós vemos aqui, Mateus 24, 31, Isaías 11, 12, que é o contexto de tribulação, que a gente vê o anticristo sendo destruído. O tempo corre muito, não dá para. São muitas coisas para a gente falar, né? Então, o contexto de Mateus 24 motivado pelo capítulo 23. E não tem igreja, Jesus não está falando. Jesus está mostrando que a igreja estaria ciente de tudo que estaria acontecendo, né? O livro do Apocalipse é escrito à igreja, não foi escrito a Israel. Então a igreja estaria ciente. Nós vemos João advertindo a igreja nos capítulos 2 e 3, e logo após as advertências às igrejas, nós vemos que João ouve uma voz como de trombeta, que é o que faz menção de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, bem como uma porta aberta no céu. Aí nós vemos lá em Isaías 26, porque, gente, a gente olha para Isaías, nós vemos menção da primeira vinda de Cristo, e no contexto de um povo sendo arrebatado, e depois nós vemos a menção de Israel sendo reagrupado, no capítulo 27, no verso 12 e 13 de Isaías, depois do arrebatamento, descrito ali em Isaías 26, 20, que é a igreja se escondendo no período de tribulação. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque não tem lógica Deus derramar a ira sobre a igreja. 1 Tessalonicenses 1,10, 1 Tessalonicenses 5,9, Deus não destinou a igreja para a ira. Apocalipse capítulo 3, verso 8 a 11, uma igreja fiel, antes da igreja infiel e indiferente, que é Filadélfia, é prometida uma porta aberta no céu, e é prometido a ela ser livre da ira. E depois nós vemos 27, verso 12 e 13 de Isaías, os judeus sendo reagrupados um por um dos 4 cantos para estarem em Sião, que é o desfecho, que quando Cristo diz que voltaria, ele passaria pela porta dourada, ele entraria novamente no monte do templo quando os judeus se reconhecessem culpados. E nós vemos o Nilo a seco, nós vemos o Eufrates a seco, que é o que vai ocorrer em Apocalipse capítulo 9, verso 13, e Apocalipse capítulo 16, verso 12 a 16, que é a China vindo daqueles lados do nascimento do sol, que na dinastia chinesa eles olhavam para o Japão e o sol nascia ali. A gente sabe que geograficamente é um outro contexto, mas da China, com relação ao Japão, tinha essa visão, né? Então é a menção que João faz. Tá bom? Então, depois a gente vai discorrendo ali no capítulo 2, verso 1 de 2 Tessalonicenses, nós vemos a nossa reunião com ele. No capítulo 2, no verso 2, nós vemos o dia do Senhor como sendo o período de tribulação que Paulo descreve, as mesmas coisas, Daniel 8, 14, o templo profanado, Mateus 24, 15, e depois no verso 6 e 8 nós vemos a manifestação da sua vinda. Aí sim, aí a igreja desce, Apocalipse 19, 7, 8, Joel 2, 32, a igreja desce. Jesus tem que estar no Monte Sião, e ele virá com a sua igreja. A igreja não passa pela tribulação. Então são eventos distintos, tá bom, gente? É muita coisa. Eu tento correr aqui porque não dá, é assunto para 2 horas, é para ficar falando 2 horas, e a gente vai mostrando. Olha, você vê aqui, ó, Zacarias 14, 4, Zacarias 14, 5, Zacarias 14, 15, Zacarias 14, 16, 14, 17. Então é muita coisa que a gente vai abordando, né? Mas a gente tem que ter respeito uns com os outros, tá bom?